Bom dia, boa noite, comunidade Salvando Patinhas. De qual cidade você está nos assistindo? Conta pra gente nos comentários. E já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Estamos na reta final para os 300 inscritos e sua ajuda faz toda a diferença. Preparem-se para uma história que vai testar os limites da sua emoção, uma narrativa sobre lealdade, abandono e a incrível força do amor. Hoje, vamos mergulhar em um conto que nos lembra que mesmo nos cantos mais sombrios, a esperança pode surgir das patinhas mais improváveis. Conta nos comentários de onde você está assistindo e aproveita para deixar seu like. Era uma manhã como tantas outras na pequena cidade de Águas Claras, um lugar que, apesar do nome, guardava em seus recantos um silêncio que nem sempre era de paz. O sol mal espreitava por trás das montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, enquanto os primeiros pássaros ensaiavam suas melodias matinais. Sofia, uma jovem de olhos expressivos e um coração gigante, já estava de pé. Seu uniforme do Pet Shop Amigo Fiel estava impecável, e o aroma suave de café recém-passado enchia sua pequena cozinha. Ela amava seu trabalho, amava os animais, e essa paixão era o motor de sua vida. Enquanto caminhava pela rua ainda deserta, o ar fresco da manhã beijava seu rosto, e o som distante de um caminhão de lixo era a única quebra na quietude. Mas algo estava diferente. Um ruído sutil, quase inaudível, começou a permear o ambiente. Não era um miado, nem um latido comum. Era um lamento fraco e intermitente que parecia vir do beco escuro entre o antigo armazém e a loja de ferragens abandonada. Um lugar que Sofia sempre evitava, conhecido por ser um ponto de encontro de jovens problemáticos da região. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquele som trazia consigo uma urgência, uma dor que a chamava. A curiosidade e, mais ainda, uma pontada de preocupação incontrolável puxaram Sofia para a entrada sombria do beco. O cheiro de lixo, umidade e algo mais, algo metálico e pungente, atingiu suas narinas. O lamento se intensificou, agora mais próximo, mais desesperado. Seus olhos, acostumados à penumbra, começaram a discernir formas indistintas entre sacos de lixo rasgados e caixas amassadas. E então ela viu uma pequena mancha escura, quase imóvel, deitada em meio aos detritos. Era um filhote, minúsculo, sujo e visivelmente ferido. Seu corpo tremia, não de frio, mas de exaustão e dor. Uma das patinhas estava em um ângulo antinatural e um filete de sangue seco marcava seu pelo emaranhado. O filhote mal conseguia levantar a cabeça, seus olhinhos opacos fixos em Sofia, um misto de medo e um último resquício de esperança. Não havia dúvidas. Aquele pequeno ser havia sido abandonado ali, à mercê da crueldade e do descaso. A dor em seus olhos revelava uma história de sofrimento que Sofia não podia ignorar. O problema não era um acidente, uma simples fatalidade. A cena gritava por uma intervenção humana. Havia vestígios de uma briga recente, garrafas quebradas e grafites frescos nas paredes. Aquele filhote havia sido vítima de uma maldade deliberada, deixado para morrer em um lugar onde ninguém o encontraria. Sofia sentiu um nó na garganta, uma raiva fria borbulhando em seu peito. Como alguém podia ser tão cruel? O filhote, com um último esforço, soltou um gemido quase imperceptível, como um pedido silencioso de socorro. Sofia sabia que precisava agir, mas uma onda de hesitação a atingiu. O beco era perigoso e ela estava sozinha. Seu celular estava sem bateria e o pet shop só abriria dali a 1 hora. Além disso, ela mal tinha dinheiro para suas próprias despesas, quanto mais para um tratamento veterinário de emergência. O medo de se envolver, de se expor a um perigo desconhecido, tentou dominá-la, mas bastou mais um olhar para o filhote e toda a dúvida se dissipou. Aquele pequeno ser precisava dela.
Com o coração batendo forte, Sofia se abaixou, ignorando o lixo e o cheiro repugnante. Aquele filhote, apesar de minúsculo e indefeso, emanava uma coragem silenciosa, uma resiliência que a tocou profundamente. Seus olhos, antes opacos, pareciam brilhar com uma fagulha de vida ao ver Sofia se aproximar. Era um filhote que não havia desistido, e Sofia não desistiria dele. Uma determinação inabalável tomou conta dela. Ela faria o que fosse preciso. Se isso já te emocionou, inscreva-se para acompanhar o resto da história. Sofia se ajoelhou com cuidado, estendendo a mão lentamente. O filhote recuou um pouco, um movimento quase imperceptível, mas o medo em seus olhos era palpável. "Calma, pequenino", ela sussurrou, sua voz suave como um carinho. "Eu não vou te machucar. Eu estou aqui para ajudar." Ela esperou imóvel, permitindo que o filhote se acostumasse com sua presença. Lentamente, com um tremor visível, o corpo pequeno relaxou um pouco. Sofia, então, com a delicadeza de quem toca um cristal, o pegou nos braços. O filhote era mais leve do que parecia, uma fragilidade que apertou ainda mais o coração de Sofia. Ele não emitiu um som, apenas se aconchegou, como se soubesse que finalmente estava seguro. Sofia sempre foi assim. Desde criança, ela via o mundo com uma sensibilidade aguçada, percebendo a dor onde outros viam apenas indiferença. Sua própria infância não foi fácil. Criada em um bairro humilde, com pais que batalhavam arduamente para colocar comida na mesa, ela aprendeu cedo o valor da resiliência. Mas foi a perda de seu primeiro animal de estimação, um gatinho preto chamado Sombra, que moldou profundamente sua alma. Sombra foi encontrado abandonado na rua, doente e desnutrido. Sofia, ainda muito pequena, implorou aos pais para que o salvassem. Eles, com poucos recursos, fizeram o que puderam, mas Sombra não resistiu. A imagem do pequeno corpo inerte, a sensação de impotência, ficou gravada em sua memória. Daquele dia em diante, Sofia prometeu a si mesma que nunca mais ficaria de braços cruzados diante do sofrimento de um animal. Ela se tornou a protetora não oficial do bairro, resgatando passarinhos feridos, alimentando cães de rua e defendendo gatos de crianças que os maltratavam. Seus pais, embora preocupados com os riscos e os custos, sempre a apoiaram, vendo na filha uma força e uma bondade raras. Eles contavam histórias de como Sofia, aos 7 anos, havia passado uma tarde inteira convencendo um vizinho a não abandonar sua cadela prenha, prometendo ajudar a encontrar lares para os filhotes. E ela cumpriu. Com a ajuda da mãe, ela distribuiu panfletos caseiros e, em poucas semanas, todos os filhotes encontraram um lar amoroso, inclusive a cadela-mãe. Esses pequenos atos de bondade, repetidos ao longo dos anos, não apenas a definiram, mas também a ensinaram lições valiosas. Ela aprendeu que a compaixão era uma força mais poderosa que o medo, que a persistência podia mover montanhas e que, muitas vezes, o maior milagre estava na atitude de um único coração. Houve a vez em que ela encontrou um cão idoso, cego e desorientado, vagando perto de uma avenida movimentada. Ninguém parecia notar o perigo iminente. Sofia, então, com 12 anos, sem pensar 2 vezes, correu para a rua, parando o trânsito com seus braços estendidos enquanto guiava o cão para a segurança. Aquele cão, que ela chamou de guardião, viveu seus últimos anos sob seus cuidados, um testemunho silencioso de sua devoção. Sua paixão pelos animais a levou a estudar veterinária por um tempo, mas a realidade financeira a empurrou para o trabalho no pet shop. Ainda assim, ela nunca perdeu a esperança de um dia poder fazer mais, de ter os recursos para salvar todos os que precisavam. Cada dia no Amigo Fiel era uma oportunidade de aprender, de cuidar, de estar perto daqueles que a inspiravam.
Ela se lembrava de um filhote de gato com uma infecção grave nos olhos, que foi levado ao pet shop para ser eutanasiado porque os donos não podiam pagar o tratamento. Sofia, em um ato de desespero e amor, usou suas economias para custear os remédios e cuidou do gatinho em casa, dia e noite, até que ele se recuperasse completamente. Aquele gatinho, batizado de Luz, hoje vivia em um lar feliz, e a cada foto que recebia, Sofia via a prova de que seu esforço valia a pena. Essa força interior de Sofia não era apenas uma virtude, era uma cicatriz, um legado de perdas e vitórias, de lágrimas e sorrisos. Era a certeza de que, mesmo nas situações mais sombrias, havia sempre uma chance para a luz, para a cura, para um novo começo. Aquele filhote em seus braços, agora tremendo menos, mas ainda frágil, era mais um chamado, mais um desafio para essa força. Sofia sabia que a jornada seria difícil, que os obstáculos seriam imensos, mas o brilho em seus olhos e o calor do pequeno corpo contra o seu renovavam sua convicção. Ela não estava apenas salvando um animal. Ela estava reafirmando sua própria identidade, sua razão de ser. Enquanto apertava o filhote contra o peito, protegendo-o do frio da manhã e da crueldade do mundo, Sofia sentiu uma conexão profunda. Era como se o destino tivesse colocado aquele pequeno ser em seu caminho, não por acaso, mas como uma prova, um teste de sua fé. O cheiro de sangue e sujeira do filhote era abafado pelo seu próprio perfume, uma mistura de shampoo e esperança. Ela precisava sair dali, precisava de ajuda. O pet shop era a primeira parada, mas ela sabia que não seria o suficiente. Aquele filhote precisaria de cuidados que iam além do que ela podia oferecer sozinha. Ela olhou ao redor do beco, o sol começando a invadir o espaço, revelando mais detalhes da miséria e do abandono. No chão, perto de onde o filhote estava, havia um pequeno pano rasgado, sujo, mas que parecia ter sido usado para tentar aquecê-lo. Um detalhe que Sofia guardou. Um sinal de que talvez nem toda a maldade fosse absoluta, ou que talvez alguém tivesse tentado ajudar antes de desistir. O sol, agora mais alto, iluminava o beco de forma ainda mais cruel, revelando não apenas a sujeira, mas também a desolação do lugar. Sofia, com o filhote aninhado em seus braços, sentiu um calor estranho emanar do pequeno corpo, um calor febril que a alarmou ainda mais. Ele estava ofegante e cada respiração parecia um esforço monumental. A patinha ferida pulsava e um pequeno tremor percorria o corpinho, não mais de medo, mas de dor e fraqueza. A ideia de ir direto para o pet shop, onde ela poderia ao menos ter acesso a alguns primeiros socorros básicos, parecia agora uma eternidade. Ela precisava de um veterinário e precisava rápido. Mas como? Enquanto ela hesitava na saída do beco, ponderando sobre a melhor rota para a clínica veterinária mais próxima, que ficava a alguns quarteirões de distância e ainda estava fechada, um som familiar e indesejado rompeu o silêncio da manhã. Risadas. Risadas ásperas, juvenis, que ecoavam da esquina. Sofia sentiu um calafrio. Eram eles, os mesmos jovens que com frequência causavam problemas na vizinhança, conhecidos por sua crueldade com animais de rua e por perturbar a paz. Seu coração disparou. Ela tentou se encolher, se misturar às sombras restantes do beco, mas era tarde demais. 3 figuras surgiram da rua principal, caminhando com uma postura desafiadora, olhares vazios e risos que pareciam zombar do mundo. Eram adolescentes, talvez com 17, 18 anos, com roupas largas e bonés virados para trás. O líder, um rapaz de cabelo raspado e um sorriso cínico, parou abruptamente quando seus olhos caíram sobre Sofia e o filhote em seus braços. Um sorriso malicioso se espalhou pelo seu rosto. Ora, ora, o que temos aqui? A protetora dos animais, né? Ele cuspiu as palavras com desdém, e seus companheiros riram em coro.
Um som que fez o filhote em seus braços encolher-se ainda mais. Sofia sentiu um medo gelado, mas sua determinação era mais forte. Ela apertou o filhote contra o peito, protegendo-o com seu próprio corpo. Deixem-nos em paz, ela retrucou, sua voz tremendo, mas firme. O líder, que parecia se chamar Léo, deu um passo à frente, os olhos fixos no filhote. Ah, então você achou nossa distração, disse ele, com um tom de escárnio. A gente estava só brincando com ele. É um bicho inútil, ia morrer sozinho mesmo. Por que você se importa? As palavras de Léo atingiram Sofia como um soco. A maldade em seu olhar era inegável, e o prazer que ele sentia em causar dor era perturbador. Ela percebeu que o pano rasgado que havia encontrado no beco não era um sinal de bondade, mas provavelmente mais um resquício da brincadeira cruel deles. Isso não é brincadeira! Vocês machucaram ele! Ele está morrendo! Sofia gritou, a raiva agora se misturando ao medo. Os outros dois rapazes se aproximaram, cercando-a, bloqueando sua saída. O ar ficou pesado, e Sofia sentiu o pânico começar a subir por sua garganta. Morrendo? Que pena! Menos um vira-lata para incomodar, disse um dos cúmplices rindo. Solta ele, garota. Não vale a pena. A gente se livra dele de vez. A ameaça era clara, e a situação se agravava a cada segundo. O filhote, sentindo a tensão, soltou um gemido fraco, quase um suspiro. Sofia sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, mas ela se recusou a ceder. Não depois de tudo o que o pequeno ser já havia passado. Não depois de sua promessa silenciosa. Ela não abandonaria a esperança. Não! Eu não vou soltar ele! Sofia vociferou, sua voz ganhando uma força que ela não sabia que possuía. Ela recuou um passo, procurando uma brecha, mas os jovens a encurralaram contra a parede suja do beco. Léo estendeu a mão, tentando agarrar o filhote. Me dá essa praga, ele rosnou. A diversão em seu rosto se transformando em irritação. Sofia se esquivou, protegendo o filhote com sua vida. Ela sabia que estava em perigo, mas o pensamento de entregar o pequeno animal àqueles monstros era insuportável. Uma luta silenciosa, mas feroz, começou ali, na escuridão do beco, a vida de um filhote e a coragem de uma mulher em jogo contra a crueldade humana. A mão de Léo, suja e agressiva, avançou, mas Sofia, num instinto primário de proteção, girou o corpo, usando a parede como um pivô improvisado. O filhote, aninhado entre seu braço e o peito, soltou um guincho abafado de dor e medo. Os outros dois rapazes, um deles chamado Bruno, de rosto marcado pela indiferença, e o outro, um jovem mais magro e silencioso, apelidado de Sombra, rapidamente fecharam o cerco. O beco, antes apenas sombrio, transformou-se numa armadilha claustrofóbica. O cheiro de lixo e umidade misturava-se agora ao suor frio do pânico de Sofia. Você não vai a lugar nenhum com ele, garota! Léo rosnou, a voz grave e cheia de ameaça. Seus olhos, antes apenas maliciosos, agora brilhavam com uma fúria contida. A gente ainda não terminou nossa diversão. Bruno, com um sorriso cruel, puxou um canivete do bolso e a lâmina brilhou friamente sob a fraca luz da manhã que começava a invadir o beco. Não era uma ameaça direta a Sofia, mas a mensagem era clara. A integridade do filhote estava em risco, e eles não hesitariam em usá-la para atingir seus objetivos. Sofia sentiu o sangue gelar nas veias. Não era mais apenas um confronto de palavras. A violência estava no ar. Com o filhote tremendo em seus braços, Sofia recuou mais, tentando se proteger. Seu coração batia descompassado, e o som parecia ecoar nas paredes sujas do beco. Ela podia sentir o calor febril do pequeno corpo contra o seu, a respiração curta e arrastada do filhote, um lembrete constante da urgência da situação. A cada movimento, a patinha ferida do animal parecia se contrair em agonia, e Sofia apertava-o com mais cuidado, temendo machucá-lo ainda mais. Por favor, deixem a gente ir.
Ela implorou, sua voz embargada, mas ainda com uma ponta de desafio. Ele precisa de ajuda. Ele não fez nada para vocês. Léo riu, um som seco e desprovido de qualquer humanidade. Não fez nada? Ele é um vira-lata imundo. Ninguém vai sentir falta. E você? O que você vai fazer? Chamar a polícia? Ninguém acredita em você, protetora de bicho. A gente só estava educando ele a não ser tão intrometido. A palavra educando foi dita com um sarcasmo doentio, revelando a perversidade de suas intenções. Sombra, o mais quieto do trio, deu um passo à frente, bloqueando a única saída visível. Seus olhos, opacos e vazios, não mostravam remorso algum. Sofia sabia que não havia negociação. A mente desses jovens estava fechada para a compaixão. Ela precisava de um plano e precisava dele agora. Seus olhos varreram o beco em busca de algo, qualquer coisa que pudesse usar. Uma lata de lixo caída, um pedaço de madeira, nada que pudesse oferecer uma vantagem real contra 3 rapazes. O filhote, num esforço desesperado, tentou levantar a cabeça, seus olhinhos fixos em Léo, como se compreendesse a ameaça. Um pequeno, quase imperceptível, ganido escapou de sua garganta. Um som de alerta que parecia ecoar o desespero de Sofia. A determinação de Sofia, porém, não vacilou. Ela se lembrou de Guardião, o cão cego que salvara na avenida movimentada, e da pequena Luz, o gatinho que resgatara da eutanásia. Aquele filhote em seus braços, apesar de sua fragilidade, era um símbolo de todos os animais que ela jurara proteger. Ela não podia, não iria abandoná-lo. A coragem que a impulsionava desde criança, forjada na perda e na superação, reacendeu em seu peito. Ela não era uma lutadora, mas por aquele pequeno ser ela seria. Com uma súbita explosão de energia, Sofia empurrou a lata de lixo que estava ao seu lado, derrubando-a com um estrondo ensurdecedor. O barulho reverberou pelo beco estreito, fazendo os jovens recuarem por um instante de surpresa. Era um som de alerta, um grito silencioso por socorro na quietude da manhã. "Corram!" ela gritou, não para os jovens, mas para um mundo que parecia ignorar sua luta. Ela sabia que precisava ganhar tempo, precisava de qualquer coisa que pudesse chamar a atenção. A distração, porém, foi breve. Léo, irritado, avançou novamente, desta vez com mais força. "Sua vadia! Você não vai estragar isso!" Ele tentou arrancar o filhote de seus braços, e Sofia sentiu a mão dele agarrar seu pulso, apertando com violência. A dor foi aguda, mas ela não soltou o pequeno animal. Em vez disso, com a adrenalina correndo em suas veias, ela usou a força restante para girar o corpo e chutar o peito de Léo. O impacto foi forte o suficiente para desequilibrá-lo, mas não para derrubá-lo. Ele cambaleou para trás, com uma expressão de ódio puro no rosto. "Seus covardes! 3 contra uma mulher e um filhote indefeso!" Sofia berrou, sua voz agora uma mistura de desespero e fúria. As palavras, porém, não tiveram efeito. Bruno e Sombra se aproximaram de Léo, que se recompôs rapidamente, os olhos vermelhos de raiva. "Agora você vai ver, sua idiota!" Léo gritou, e os 3 avançaram juntos, determinados a acabar com a resistência de Sofia de uma vez por todas. A vida do filhote, e talvez a de Sofia, estava por um fio, suspensa no ar pesado e ameaçador do beco. A mão de Léo, suja e agressiva, avançou, mas Sofia, num instinto primário de proteção, girou o corpo, usando a parede como um pivô improvisado. O filhote, aninhado entre seu braço e o peito, soltou um guincho abafado de dor e medo. Os outros 2 rapazes, um deles chamado Bruno, de rosto marcado pela indiferença, e o outro, um jovem mais magro e silencioso, apelidado de Sombra, rapidamente fecharam o cerco. O beco, antes apenas sombrio, transformou-se numa armadilha claustrofóbica. O cheiro de lixo e umidade misturava-se agora ao suor frio do pânico de Sofia. "Você não vai a lugar nenhum com ele, garota." Léo rosnou, a voz grave e cheia de ameaça.
Seus olhos, antes apenas maliciosos, agora brilhavam com uma fúria contida. A gente ainda não terminou nossa diversão. Bruno, com um sorriso cruel, puxou um canivete do bolso e a lâmina brilhou friamente sob a fraca luz da manhã que começava a invadir o beco. Não era uma ameaça direta a Sofia, mas a mensagem era clara. A integridade do filhote estava em risco e eles não hesitariam em usá-la para atingir seus objetivos. Sofia sentiu o sangue gelar nas veias. Não era mais apenas um confronto de palavras, a violência estava no ar. Com o filhote tremendo em seus braços, Sofia recuou mais, tentando se proteger. Seu coração batia descompassado e o som parecia ecoar nas paredes sujas do beco. Ela podia sentir o calor febril do pequeno corpo contra o seu, a respiração curta e arrastada do filhote, um lembrete constante da urgência da situação. A cada movimento, a patinha ferida do animal parecia se contrair em agonia, e Sofia apertava-o com mais cuidado, temendo machucá-lo ainda mais. "Por favor, deixem a gente ir", ela implorou, sua voz embargada, mas ainda com uma ponta de desafio. "Ele precisa de ajuda. Ele não fez nada para vocês." Léo riu, um som seco e desprovido de qualquer humanidade. "Não fez nada? Ele é um vira-lata imundo. Ninguém vai sentir falta. E você? O que você vai fazer? Chamar a polícia? Ninguém acredita em você, protetora de bicho. A gente só estava educando ele a não ser tão intrometido." A palavra educando foi dita com um sarcasmo doentio, revelando a perversidade de suas intenções. Sombra, o mais quieto do trio, deu um passo à frente, bloqueando a única saída visível. Seus olhos, opacos e vazios, não mostravam remorso algum. Sofia sabia que não havia negociação. A mente desses jovens estava fechada para a compaixão. Ela precisava de um plano, e precisava dele agora. Seus olhos varreram o beco em busca de algo, qualquer coisa que pudesse usar. Uma lata de lixo caída, um pedaço de madeira, nada que pudesse oferecer uma vantagem real contra 3 rapazes. O filhote, num esforço desesperado, tentou levantar a cabeça, seus olhinhos fixos em Léo, como se compreendesse a ameaça. Um pequeno, quase imperceptível ganido escapou de sua garganta, um som de alerta que parecia ecoar o desespero de Sofia. A determinação de Sofia, porém, não vacilou. Ela se lembrou de Guardião, o cão cego que salvara na avenida movimentada, e da pequena Luz, o gatinho que resgatara da eutanásia. Aquele filhote em seus braços, apesar de sua fragilidade, era um símbolo de todos os animais que ela jurara proteger. Ela não podia, não iria abandoná-lo. A coragem que a impulsionava desde criança, forjada na perda e na superação, reacendeu em seu peito. Ela não era uma lutadora, mas por aquele pequeno ser, ela seria. Com uma súbita explosão de energia, Sofia empurrou a lata de lixo que estava ao seu lado, derrubando-a com um estrondo ensurdecedor. O barulho reverberou pelo beco estreito, fazendo os jovens recuarem por um instante de surpresa. Era um som de alerta, um grito silencioso por socorro na quietude da manhã. "Corram!" ela gritou, não para os jovens, mas para um mundo que parecia ignorar sua luta. Ela sabia que precisava ganhar tempo, precisava de qualquer coisa que pudesse chamar a atenção. A distração, porém, foi breve. Léo, irritado, avançou novamente, desta vez com mais força. "Sua vadia! Você não vai estragar isso!" Ele tentou arrancar o filhote de seus braços, e Sofia sentiu a mão dele agarrar seu pulso, apertando com violência. A dor foi aguda, mas ela não soltou o pequeno animal. Em vez disso, com a adrenalina correndo em suas veias, ela usou a força restante para girar o corpo e chutar o peito de Léo. O impacto foi forte o suficiente para desequilibrá-lo, mas não para derrubá-lo. Ele cambaleou para trás, com uma expressão de ódio puro no rosto. "Seus covardes, 3 contra uma mulher e um filhote indefeso!"
Sofia berrou, sua voz agora uma mistura de desespero e fúria. As palavras, porém, não tiveram efeito. Bruno e Sombra se aproximaram de Léo, que se recompôs rapidamente, os olhos vermelhos de raiva. Agora você vai ver, sua idiota, Léo gritou, e os três avançaram juntos, determinados a acabar com a resistência de Sofia de uma vez por todas. A vida do filhote, e talvez a de Sofia, estava por um fio, suspensa no ar pesado e ameaçador do beco. Mas, antes que pudessem alcançá-la, uma voz grave e autoritária cortou o ar. Parados aí! O que está acontecendo aqui? Uma figura robusta, vestindo o uniforme de segurança de uma loja próxima, emergiu da boca do beco, empunhando um radiocomunicador. Era o Sr. Jorge, conhecido por sua retidão, que havia ouvido o barulho da lata de lixo e os gritos de Sofia. A surpresa foi total. Os rapazes congelaram, pegos em flagrante. O segurança não hesitou. Eu chamei a polícia. É melhor vocês não darem um passo sequer. Léo, com a raiva ainda estampada no rosto, hesitou. Bruno e Sombra se entreolharam, o canivete ainda na mão de Bruno, mas o ímpeto da agressão havia sumido. A ameaça de autoridade, a luz do dia e a presença de uma testemunha mudaram tudo. Em poucos minutos, o som distante das sirenes se tornou uma realidade próxima. 2 viaturas da polícia pararam na entrada do beco. Os jovens, sem mais para onde correr, foram detidos, seus rostos antes cheios de escárnio, agora marcados pelo medo e pela constatação das consequências de seus atos. Sofia, aliviada, desabou contra a parede, as pernas bambas. O filhote em seus braços estava quase inerte. Ele precisa de ajuda. Ela conseguiu balbuciar para os policiais, apontando para o pequeno corpo. Rapidamente, um dos policiais, vendo a gravidade da situação, ofereceu-se para levá-los à clínica veterinária mais próxima. Sofia, ainda tremendo, subiu na viatura, segurando o filhote com toda a delicadeza que podia reunir. A viagem foi uma corrida contra o tempo, cada segundo parecendo uma eternidade. Na clínica, a equipe veterinária agiu com urgência. O filhote tinha fraturas múltiplas na pata, hemorragia interna e estava em choque. Dias de angústia e incerteza se seguiram. Sofia não saiu do lado do filhote, revezando-se entre o trabalho e as visitas à clínica. A história de sua coragem e do resgate do filhote cruelmente abandonado se espalhou como fogo pela cidade de Águas Claras, mobilizando a comunidade. Doações de dinheiro, ração e cobertores começaram a chegar, garantindo que o pequeno animal recebesse o melhor tratamento possível. A bondade de Sofia inspirou uma corrente de solidariedade. Os jovens agressores, Léo, Bruno e Sombra, foram levados à justiça. Confrontados com a repercussão de seus atos e com a possibilidade de penas severas, eles mostraram um arrependimento, ainda que tardio, mas aparentemente genuíno. Como parte de sua sentença, foram obrigados a prestar serviços comunitários em abrigos de animais, uma forma de confrontar a dor que haviam causado e talvez encontrar um caminho para a redenção. E o filhote, batizado por Sofia de Esperança, em um momento de fé inabalável, ele desafiou todas as expectativas. Sua recuperação foi lenta, dolorosa, mas milagrosa. A cada dia, ele ganhava mais força, mais vida. Sofia estava sempre lá, com carinhos e palavras doces, alimentando-o com uma seringa, trocando seus curativos. A conexão entre eles se aprofundava a cada olhar, a cada toque. Meses se passaram. A narrativa avança para um desfecho que prova que o amor e a coragem sempre prevalecem. Esperança, agora um cão robusto, de pelos brilhantes e olhos cheios de vivacidade, corria alegremente em um parque ensolarado. Seus movimentos eram ágeis, sua alegria contagiante. Ele corria ao lado de Sofia, que o havia adotado, seu laço indissolúvel, um testemunho do amor mais puro e fiel. O legado de Sofia, no entanto, foi muito além de um único resgate. Inspirada pela união da comunidade e pela força que encontrou em si mesma,
Ela fundou a Patrulha Amigo Fiel, um grupo voluntário de proteção animal. O projeto floresceu, salvando inúmeros outros animais em situação de risco, promovendo a conscientização e lutando por leis mais rígidas contra a crueldade. A história de esperança se tornou um símbolo, uma lenda viva em Águas Claras, contada e recontada, inspirando a todos a escolherem a gentileza em um mundo que, por vezes, parecia esquecê-la. Sofia e Esperança juntos tornaram-se um farol de esperança. A cada visita a um abrigo, a cada animal resgatado, a cada palestra sobre empatia, eles reafirmavam a lição universal: o poder do amor incondicional, da coragem inabalável e da empatia transformadora que reside em cada um de nós. A cena final os mostrava juntos, em paz, o laço indissolúvel entre eles, um símbolo eterno de um novo começo e da mais pura e fiel forma de amor. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá.